Mas, enfim, nós vamos seguir aqui com nossos minutos devocionais essa manhã. E nesse mês aqui, a gente vai usar só esse mês do ano, mês de junho, para focalizar aí nossa temática, nossas conversas sobre missões. Esse ano nós vamos fazer diferente, nós vamos fazer apenas em junho. E de olho nesse tema, eu vou reler aqui com os irmãos, com cada um de vocês, aí nas suas Bíblias, celulares, texto tão conhecido, lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Você pode abrir aí, ler isso na sua Bíblia, celular, mas é daqueles textos que, se você é como eu, que é carreirista na igreja já, certamente você vai se lembrar desse texto aí, de uma forma muito pronta, de uma forma muito disponível, né? 2 Coríntios 5, 17. Eu vou ler aqui em duas versões. Primeiro eu vou ler aqui na NVI, depois eu vou ler na NVT, porque elas trazem abordagens diferentes e ambas produtivas aqui para aquilo que a gente vai refletir. Mas na NVI vai dizer assim para a gente, veja só. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Na NVT vai dizer assim, logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma vida nova teve início. As versões mais antigas da Bíblia trazia isso aqui de uma forma diferente. Falava assim, olha, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E, obviamente, é uma compreensão também correta, uma forma de abordar essa mensagem aqui. Mas eu gosto muito quando esse texto ele traz isso, quando alguém está em Cristo, é nova criação. Porque aqui a gente vai ter dois destaques muito importantes, bem interessantes para a gente. Primeiro, essa ideia de se alguém está em Cristo. Então, isso demonstra para a gente um estar numa dada situação, estar em Cristo. Ou seja, é uma condição totalmente diferente, da qual a gente deve se ver, da qual a gente deve se perceber e se constatar ali. Se alguém está em Cristo, ou seja, algo que demarca muito bem um lugar, uma situação onde se está. Se alguém está em Cristo, aí ele vai dizer... é nova criação. Eu gosto muito dessa menção aqui, nova criação, porque ela vai apontar exatamente para aquilo que acontece depois, em meio à obra de Jesus Cristo. Porque a gente estudou isso aqui muito bem em abril, que quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito que estava morto, ele é regenerado. E aí nós passamos a ser nova criação. E essa ideia de criação que a gente usa essa palavra aqui, deve nos levar, sabe o que aqui conceito? Eu gosto de pensar. A gente deve tentar aplicar aqui a mesma ideia de Gênesis 1, do Deus criador, do Deus que cria, do Deus que faz essa criação, né? Porque o que acontece? Quando nós nascemos, segundo o que a Bíblia nos diz, segundo o Salmo nos diz, quando nós nascemos em pecado, ou seja, em pecado, a nossa natureza nos trouxe essa herança, esse legado do pecado que veio por conta da nossa natureza humana, nós somos isso que a Bíblia chama de velho homem. É o velho homem que ele está ali fadado à influência do pecado, a pecar o tempo todo, a viver o pecado, a lidar bem com o pecado, a achar que o pecado não tem problema. Esse é o velho homem. Mas quando nós nos encontramos com Jesus Cristo e Ele se torna o nosso Salvador, a gente o reconhece como nosso Senhor, acontece nessa obra misteriosa da salvação que o quê? Que Deus regenera o nosso espírito. Então Ele recria, Ele faz algo novo, Ele faz algo tremendo. E essa é a nova criação que nós somos em Cristo Jesus. Isso nos muda totalmente a situação de vida. É por isso que a partir dessa obra, aí sim o Espírito Santo vem morar em nós e a gente se torna a habitação do Espírito Santo. Aí a partir daí, quem é crente de Jesus de verdade, por exemplo, não fica endemoniado. Quem é crente em Jesus, por exemplo, não tem essa história de maldição hereditária.
Tem para quem nunca recebeu Jesus, mas eu acredito, mas quem já recebeu, porque tudo ficou para trás, a obra de Jesus, ela regenera o todo, o completo, né? Ela faz algo poderoso na nossa vida. E é claro que humanamente a gente ainda vai lidar com coisas que humanamente nos afetam, psicologicamente, de uma perspectiva da nossa mente, coisas, traumas que ainda podem persistir, mas existe uma criação de algo novo. E aí, a partir dessa regeneração, o que vai acontecer agora a gente não está mais debaixo, né, que nem a gente falou em abril, debaixo do domínio do pecado. A gente pode ainda sofrer a influência do pecado, porque essa natureza da qual nós estamos, ela ainda é passível dessa influência. Mas a nova vida em Cristo, ou estar em Cristo, prevê o seguinte: a gente vai viver com o Espírito morando na nossa vida e o tempo todo nos concentrando, nos esforçando para mortificar, dar morte às obras da carne. Quando essa natureza, esse corpo, eu sempre falo isso, né? Sempre falo na classe de batismo, esse corpo aqui, essa matéria, ela não se converte. Ela não é consagrada, ela não quer obedecer. Não, a carne, ela tem essa natureza que até a morte, essa morte física, ela vai sempre querer nos atrair para o pecado. Mas se o Espírito mora em nós, se agora a gente foi regenerado no Espírito, olha, agora a gente deve tomar essa direção do Espírito guiar as nossas vidas. E quando o Espírito guiar as nossas vidas, as nossas obras da carne vão ser mortificadas. Porque agora nós somos nova criação, novas feituras em Deus. Nós não andamos com o espírito morto num corpo entregue ao pecado. Não, agora a gente tem um corpo que traz essa natureza, mas ela é combatida porque o Espírito está vivo e segundo a habitação do Espírito Santo que ainda está dentro aqui. Então tem algo muito poderoso acontecendo na vida daquele que realmente, verdadeiramente creu em Jesus. Então é por isso que Paulo diz, se alguém tem Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas, não é? Lá na NVT, a velha vida acabou, uma nova vida teve início. Uma outra ideia que o Novo Testamento vai nos dizer olha, uma vez que agora a gente tem o Senhor Jesus, nós devemos andar em novidade de vida. Porque esse novo homem, essa nova criação, vai produzir as coisas do Espírito, vai nos apontar para as coisas do Espírito. Ainda quando a gente fale, a gente erre o alvo em alguma dada situação, por exemplo, na nossa semana, se o Espírito está lá dentro, ele vai nos conscientizar de que a gente deve corrigir os nossos caminhos. E a gente deve andar segundo a nova criação, não segundo as coisas antigas. O Espírito vai nos apontar para a mentalidade de Cristo, para a vontade de Deus, para que a gente viva a vida da nova criação. Tudo isso para aqueles que estão em Cristo, tudo isso para aqueles que vivem essa realidade, essa novidade de vida que a palavra de Deus vai nos dizer. Tá bem, irmãos? Então guardem isso nos seus corações. Talvez essa seja uma oportunidade de você pensar um pouco sobre essa semana que passou. Pensar assim, puxa, quais foram os momentos em que o velho homem quis voltar à tona ali e vir e tudo mais? E o Espírito estava ali, ou me conscientizando e te conscientizando a não fazer algumas coisas, ou a gente às vezes até de uma forma falha acabou fazendo e o Espírito sinalizou dizendo, olha, suma com isso da vida, isso é obra antiga, isso é velho homem antigo, né? Quantas vezes isso aconteceu essa semana? Quantas vezes de alguma forma isso acabou acontecendo ou uma situação ou outra? Pense nisso, porque uma nova semana, um novo mês está começando. E nós, os que cremos em Cristo e somos do Senhor, nós somos nova criação. Não esqueça disso. Foi Lutero que diz que essa questão assim, a gente vai ao batismo, ali o batismo simboliza o sepultar do velho homem e a nova criação que nós somos em Cristo, ela nasce, não é a partir da regeneração. É isso que o batismo simboliza. Mas Lutero disse assim, que praticamente é todo dia que a gente tem que afogar esse velho homem, porque ele quer sair para fora. Ele quer ressuscitar para nos fazer voltar às coisas antigas.
mas nós devemos andar no Espírito, viver a vida da nova criação, a vida dos regenerados em Cristo Jesus. E isso nos reserva as melhores e as maiores bênçãos. Então, que assim seja, para a minha vida e para a sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe.